Quantas pessoas podem nos ensinar sobre isso na Bíblia? Aonde eu vou encontrar sabedoria para enfrentar esses problemas? Na palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muitas vezes ela está apagada aí na sua estante. Você nunca leu. Luz apagada não clareia ambiente, tá, gente? Não adianta ter luz se ela estiver apagada. E para a luz se acender e clarear o ambiente, ela precisa ser ligada a uma fonte de energia. Essa fonte de energia é Deus. Fomos desligados dessa fonte lá no Jardim do Éden. Éramos para viver felizes, a humanidade era para viver eternamente feliz. Mas o diabo caçou um jeitinho de desligar a humanidade da fonte de luz. E agora o homem se perdeu na escuridão do pecado, na escuridão das trevas. E agora surgiu uma perspectiva que ninguém gostaria de ter. Perspectiva de morte. Fomos condenados a morrer. Nós que fomos criados para viver eternamente, agora induzido por Satanás, e ele, para nos induzir, ele não rejeitou. Ele torceu a palavra de Deus. Ele disse, não é assim que Deus disse. Introduziu no nosso DNA o desejo de ser como Deus. O orgulho, a prepotência, o desejo de ser grande. O mesmo desejo que ele tinha trazido quando ele foi expulso do paraíso, do céu. Ele quis ser igual a Deus. E ele trouxe essa ideia para os seres humanos. E aí fez com que a humanidade fosse rejeitada por Deus, porque Deus não coaduna com o pecado. Não tem como a luz e as trevas habitar no mesmo lugar. O homem se tornou trevas. E aí não tinha mais como. Satanás conseguiu estragar a felicidade da humanidade, a alegria da humanidade, a esperança da humanidade, a certeza da humanidade. Trouxe agora dúvidas e a única certeza, a morte. Porque Deus tinha avisado, no dia que você tocar naquilo que eu disse para não tocar, você morrerá. E o que Deus fala, acontece. E a humanidade herdou pela desobediência a perspectiva de morte. Mas aí, Deus, como nunca desistiu de mim e de você, providenciou uma promessa e disse, olha, da semente da mulher nascerá um, que vos trará de volta, que limpará essa mancha. E na plenitude dos tempos veio Jesus e disse, eu agora sou a luz do mundo. E aquele que me segue jamais andará em trevas. Nos deu uma nova chance, uma nova esperança. Agora a humanidade, ninguém pode dizer que é rejeitado, que Jesus morreu por todos. Grandes e pequenos, ricos e pobres, pretos e brancos, gregos e troianos, todos. Todos tiveram uma segunda chance e agora raia uma luz. O Pai da eternidade se revelou para nos mostrar o caminho, para ser Ele o próprio caminho. A luz. E ao povo que andava em trevas, raiou uma grande luz. Jesus. Profecia de Isaías 53. A humanidade doente agora chegou à solução definitiva para quem quer.
e o castigo, e ele foi moído pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras na cruz nós fomos curados. E o castigo que nos traz a paz agora estava sobre ele. E agora ele diz, eu te dou a vida eterna novamente, aquela que você perdeu lá no Éden. Eu te devolvo o direito à vida eterna. E ninguém pode tirar isso de você. Basta você crer em mim e você nunca viverá, nunca morrerá. Aquele que crer em mim nunca morrerá. Porém, aquele que não crer não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Uma única oportunidade, pegar ou largar. Dois lados agora, ou continua na desobediência, na escuridão das trevas, ou passa para o lado da luz. Jesus disse, eu vim, Filho do homem, veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio condenar ninguém. Por que eu condeno, se nem Jesus condena? Ele disse, a luz veio ao mundo. Mas infelizmente Jesus lamentou, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você pode ter sido rejeitado na sua empresa, você pode ter sido rejeitado pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, por qualquer tipo de pessoas ou instituição. Mas Deus nunca te rejeitou, muito pelo contrário. Ele fez tudo, ele foi até as últimas consequências por mim e por você. Ele amou a mim e a você de tal maneira, uma maneira inexplicável, que ele abriu mão do seu trono, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua intocabilidade. Se fez o Filho, nasceu como homem, para que todo aquele, olha qual é o objetivo, para que todo aquele que nele crê, tão somente nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, esse amor de tal maneira é inquestionável, incomparável, é ilimitado, não existe limites. O amor de Deus penetra em todos os lugares onde ele não é rejeitado. Quem rejeita somos nós, não é Deus. Nós rejeitamos Deus e ninguém é mais rejeitado do que Deus. Fez tudo por nós e é rejeitado no mundo inteiro por aqueles que se dizem ateu. Não acreditam nele, não entendem que se tão somente nele crer, não vão perecer, mas terão a vida eterna, mas rejeitam a salvação, blasfemam contra o Espírito Santo e dizem, ele não existe. Mesmo vendo tantas maravilhas, mesmo vendo Deus se manifestar em cada flor, no colorido de cada flor, nos verdes das matas, no sol, na lua, nas estrelas, mesmo vendo tudo isso, dizem que não existe Deus. A própria Bíblia, o próprio salmista compõe os salmos dizendo, um dia faz declaração a outro dia. O sol sai do seu tálamo, do seu lugar, percorre a terra todo dia, a lua, obedecendo a Deus. Mas o homem rejeita o amor de Deus. O homem rejeita a soberania de Deus, o domínio de Deus. Entregou para Satanás e prefere deixar lá. Tudo que ele recebeu para administrar, entregou nas mãos de Satanás, na pessoa de Adão.